E aí, tudo bem? Nesse episódio eu vou explicar para vocês quais são as 5 estratégias que você precisa fazer para ficar grande. Então a gente vai começar desde o seu planejamento inicial, que ele inicia da sua estruturação de calorias, depois a sua divisão de macros, depois as técnicas de treinamento, como se manter num estado anabólico constante e quanto tempo você deveria fazer isso e quais são as métricas, os números que cientificamente você deve esperar. Então, bora lá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Treino Híbrido. Hoje, eu e o Marcos Viana iremos abordar um assunto de como você deve ficar grande da maneira certa, sem ficar aparentando um pão amassado, aquele pão de forma que sua avó faz, sabe, de leite. Como você evitar e você ficar dessa forma. Então, não percam por esperar informações científicas, precisas do que exatamente você precisa fazer para, mais uma vez, construir músculo e não gordura, ou você acumular o mínimo de gordura possível nessa fase dedicada, que sim, você vai ficar mais fofinho, mais um pãozinho, porém, lá na frente você vai ver que o preço vai pagar, a recompensa vai ser paga. Oi, João Vitor. E aí? Tudo bem com você? Estamos aqui com o nosso cientista da nutrição aqui, que vai nos dizer, e eu vou tentar dar a orientação mais, vamos dizer assim... Treino-related. Relacionada a treino, mas uma orientação, de novo, mais objetiva, mais clara do que você deve fazer com o seu treino e não algo generalizado, treina isso ou aquilo, não vou te falar quantas séries você deve fazer, quantos % você deve ficar do seu máximo volume recuperável, de novo, ações factíveis e que sejam práticas, né? Que você consiga realmente, de fato, colocar em prática. Yes, foi isso que eu quis dizer. Então, pra gente começar, então, primeiro, palavras têm poder, e eu acho que a palavra bulking, que é como as pessoas falam. É bulking, tá, gente? Não é bulking. Bulking. Já tem uma conotação muito errada e as pessoas têm uma visão do que se é necessário como estratégia nutricional e treino em cima disso, principalmente no Brasil, de uma forma errada. Então, tente mudar a forma de dizer e falar ganho de massa, fase específico para ganho de massa magra. Isso não quer dizer... Mox, que a galera confunde o bulking, você sim vai perder a sua definição. Você deve perder a sua definição. Não estou dizendo sobre o que vai acontecer dentro da estratégia. Perfeito. Mas o resultado disso, de você ter ficado mais cheinho, mais fofinho, mais embaçado... Foi intencional. Foi intencional, você já esperava isso e você tem o controle do que fazer depois. Semana a semana, você tem a estratégia, você tem o planejamento. Essa é a diferença. Os 5 passos que a gente vai falar é um planejamento estratégico para ganho de massa magra proposital, sendo que o P-ratio, que é a quantidade de músculo e gordura, ela deve ser a melhor razão possível. E para você fazer isso, precisa de ciência. Agora, o que as pessoas não sabem fazer é o seguinte... Eu sei fazer o bulking. Primeiro, ela não sabe, porque ela basicamente vai se entupir de pizza e ele vai comer desenfreadamente. E uma vez que ele chega no peso dele, ele só se atenta ao peso dele, ele não se atenta à razão músculo e gordura, que é o P-ratio nosso. Uma vez que ele chega nesse ponto, o que fazer agora? O que as pessoas geralmente fazem? Já vai lá e dropa bizarramente um cutting bizarro, vai perder tudo e aí o cara... fica nesse ciclo que ele nunca consegue ver de fato o ganho. E o shape dele, eu não sei, tinha um cara... Que? Fala. Em Penápolis, que eu e o João veio, e que a gente ia na mesma academia. Tadinho, ele era um amor. Amo, mas velho. Sempre, ele foi o cara que ele falava sempre? Não lembro. Tô fazendo booking porque depois eu vou fazer. Ele era assim... E assim, eu morei lá, o quê? Porra, até os 18 anos. O João morou também vários anos lá. A gente nunca viu o cutting. Então, é complicado essa estratégia, porque ela não tem um plano a se seguir. E se você não tiver um plano a seguir e pensar, é só comer o máximo que você consegue, esta é a ideia, por isso que eu não gosto da palavra, tá? E é só você ir até a falha e treinar que nem um cavalo. São dois pontos
que não são bem verdade. Totalmente A gente contra. é completamente contra. E por mais que a gente esteja conversando com pessoas que eu entendo agora que a linha, às vezes no Brasil, é esta linha que, como eu disse, é a principal, é o discurso principal que tem sido elevado, que o algoritmo tem puxado, e que pessoas estão falando, por mais que tenham forças disruptivas que venham para ir contra a corrente, como a gente, esta é a narrativa principal de hoje em dia. Perfeito. Come pra No cenário caralho, brasileiro. treina pra caralho dentro do cenário brasileiro, e a gente veio hoje com um plano que é completamente diferente. Por quê? Eu acho que as pessoas que conseguem, fine-tune com a nossa mensagem, elas são diferentes, elas querem entender. Fine-tune é se conectar. Se conectar com a nossa mensagem, elas perguntam, me explica o porquê então. Ela não quer só fazer. Ela não quer só seguir. Ela não é pau mandado. Ela não, eu preciso entender o que eu tô fazendo. Acho que eu e você, até muito da nossa conexão é isso. Não adianta você só falar. As pessoas que a gente conecta com a mensagem são pessoas o quê? Que dão um detalhe granular daquilo que a gente quer ouvir. E consegue passar sem ela falar nada, nitidamente essa pessoa sabe o que ela tá falando. Então, esse é um outro ponto que não só você precisa conseguir falar de uma forma prática, de uma forma clara, mas também, se você ficar quieto e tirar a camiseta, você sabe que você consegue passar essa mensagem. É engraçado. A gente gosta de o que, de novo, Skin in the game. Só vou conseguir falar em inglês. A gente gosta do scientific method, mas a gente gosta também do anecdotal proof. Quer dizer o quê? Você dar um exemplo com você mesmo, no caso, é a forma como a gente gosta, e ao mesmo tempo você nos mostrar método científico na forma do que você está defendendo. E não, o Zé lá do meu condomínio tá fazendo isso. Ou e deu a certo. Maior parte dos bodybuilders. Quem é a maior parte? Qual é o grupo que você tá pegando? E você tem certeza que é esse fato específico ou é o protocolo de drogas, por exemplo, que eles utilizam? Quando a gente fala protocolo de droga, eu acho que é mais fácil e é mais, vamos dizer assim, mais político, vamos colocar assim. Qual é o contexto? Se as pessoas não analisarem o contexto que aquele resultado aconteceu, esse resultado aconteceu em um determinado contexto. Então, o contexto é muito importante você entender, porque o seu contexto pode ser completamente diferente. É igual você fazer um estudo científico tentando avaliar o aumento de massa magra trazido pela creatina, vamos dizer, tá? Só que o grupo que você pega de seleção comparativo do A e o B, você pega um grupo hormonizado também no meio, vários hormonizados no meio. Como você vai dizer que aquele ganho foi a creatina? Do tipo, mas aquele grupo ganhou tomando creatina. Mas é uma análise de merda, então não tem como você tirar nenhuma conclusão em cima disso. Total. É isso que eu vejo sendo feito em relação ao bulking, por isso que eu não falo desse jeito, e sim, fase específica de ganho de massa magra. Perfeito. Então vamos lá. Para começar, o que você precisa, que é o tema desse episódio, como ficar grande. Então, primeiro ponto que a gente vai bater é o superávit calórico. Você precisa de uma fase específica de superávit calórico, que nada mais é do que você deve comer mais do que o seu corpo precisa para se manter um peso estável. Quando ele diz comer mais, galera, é importante que vocês entendam que esse comer mais, ele vai te dar um número, uma quantidade calórica e um tempo. E esses dois precisam ser, vamos dizer assim, precisam ser cumpridos diariamente. Não é do tipo, eu sei que eu não comi o suficiente há 2 dias atrás, aí do tipo, hoje é sexta-feira, eu vou socar uma pizza com sorvete porque eu tô em bulking e eu preciso compensar aquilo. Não é isso. É por isso que, de novo, as pessoas erram na maioria das vezes que elas fazem o bulking. Primeira coisa que a gente se perguntou quando a gente foi fazer. Qual é o nosso objetivo? E isso já começa a me irritar nesse momento, quando a pessoa fala, tô em bulking. Tá, quando você quer chegar? Não sei, vou puxar o máximo que der. Aí eu começo. O que é puxar o máximo que der? Acho que uns 10 quilos. Aí eu chato. Como você chegou nesse número? Não, eu acho que é o que dá, porque aí mesmo assim eu não vou embaçar muito. 10 quilos. O que é embaçar muito? Qual é o percentual de gordura que você espera ao final de... Aí a pessoa... aí que eu falo. Então, você nem desenhou a sua estratégia inicial. Então, primeiro ponto.
você vai fazer uma fase específica de ganho de massa, você vai sentar, pegar o seu caderninho. Você vai definir sua caloria de manutenção. A gente vai colocar aqui no link desse vídeo como definir sua caloria de manutenção. De forma gratuita para você. Você entra lá na calculadora, você acha a sua caloria de manutenção. Em cima dessa caloria de manutenção, você vai fazer manipulações do quanto você vai aumentar. Mas antes disso, tá? Achou a caloria de manutenção, você já vai escrever no seu caderninho. Calorias de manutenção. Depois, você vai escrever no seu caderninho o mínimo que você pode ganhar no período de fase de ganho de massa magra e o máximo que você pode ganhar. Isso já são números cientificamente definidos pela literatura. Não foi a gente Sports and Nutrition. Para de querer reinventar. Não vai dar certo se você tentar reinventar, e nem a gente tentou reinventar. Esses números são 0,25% do seu peso corporal até 0,5%. Marcos, não sei nem fazer essa conta. Olha que simples. 100 quilos você precisa ganhar. Faz o meio primeiro, que é fácil. No mínimo 250 gramas, no máximo meio quilo. Perfeito. Por semana. Como o João fez isso, metade de 100 é 50, então 500 gramas por semana ele pode ganhar. E no mínimo 250. Marcos, por que tem valor de mínimo e de máximo? Mínimo porque menos do que isso pode ser erro da sua balança, você não consegue nem quantificar e você vai se perguntar para que eu estou fazendo essa fase específica de ganho de massa se eu não consigo nem ver. E máximo porque mais do que isso por semana, você está correndo um risco absurdo disso ser gordura e disso não ser massa magra. E nosso corpo não é uma matemática exata, é biologia. Então, assim, você precisa ter ranges, margens para que você não caia. É isso, do tipo, é aquilo, não fazer ajustes também precipitados, né? Total. Ou, se você precisar fazer ajustes, você vai saber fazer quando você deve. Exato. Então você definiu seu mínimo, seu máximo. Aí o que você vai... Marcos, mas como eu defino? Pode ser 0,25 ou meio. Como eu escolho? Se você for intermediário ou avançado, quanto mais avançado você for, mais perto do 0,25 você tem que ir. Porque você já ganhou o que você deveria ganhar e a sua evolução ela é mais devagar. Certo. Tanto na definição de tempo do superávit, quanto na definição da quantidade de resultado que você pode esperar por semana, você tem que pensar que quando você é avançado, isso são fatores determinantes. Você não pode puxar por tanto tempo, nem tão forte. Quanto mais iniciante... É contraintuitivo até isso, né? Quanto mais iniciante você for, você pode puxar por mais tempo. Vou falar da questão de tempo daqui a pouco. E você pode puxar mais próximo ao 0,5%. Porque você ainda está extremamente responsivo corpo, a esse estímulo. Ele é naturalmente anabólico, ele nunca teve esse estímulo. É igual quando você faz um esporte novo. É do tipo, o seu corpo ele reage. É do tipo, que dor, que... E aí eu fico pensando nesse momento agora, você falando isso, eu tive essa... Como você falou do Zé, né? Você imagina, na época que a gente treinava, que a gente... Obviamente eu lembro de... Tudo bem que eu sou 4 anos mais novo que ele, tá, gente? Mas eu lembro nitidamente da transformação sua corporal. E eu também lembro da minha fase, quando eu comecei, a resposta que eu tive. E eu lembro de você também. E aí você imagina se a gente tivesse esse tipo de informação? Porque são informações onde a gente não precisava de nada. Não tinha YouTube, era comer. A gente tinha empregado em casa, ou seja, comida não ia ser problema. Balança de cozinha e uma balança de chão a gente ia ter acesso. E a gente ia socar. A gente não fazia mais... Eu não fazia mais nada, Marcos. A nossa informação, para pensar, era a galera da academia. E era revista. O Zé fazendo 4... tipo... Não tinha onde você achar informação e mesmo assim a gente era... Era socar carga. Era socar carga. O que poderia ser, mas agora não, a gente está traçando uma estratégia para a pessoa. Então, perfeito. Ok, 0,25,5. Se você for... Se você passar disso, o que você faz? Depois eu vou falar sobre redução ou não redução. Tá. Mas pensa, aí como eu defino o tempo? Então, se eu tô intermediário avançado, mais próximo do 0,25, se eu tô iniciante, mais próximo do meio. Ok. Você vai ter esse valor... Vamos dizer, o que você deu. O cara é iniciante, ele tem 0,5% para ganhar 500 gramas por semana. O cara iniciante, olha que legal, ele pode ficar até 1 ano. Por que ele pode ficar até 1 ano no bulking? Por quê? Durante 1 ano é o que ele está construindo de maturidade muscular para as coisas acontecerem. E provavelmente esse nutriente extra que ele está colocando para dentro, visto que ele iniciou de um ponto base bom,
Não é do tipo, eu estou super obeso, eu estou super acima do peso Aham. e vou colocar. Aí, pra que você está fazendo uma fase específica de ganho de massa? É. Não faz sentido. Isso é pros Faça magrinhos de recomposição plantão aí que estão começando agora Eu na e você, academia há 15 naquela anos época que atrás. a gente começou, 20 anos se a atrás. gente tivesse acesso a um conteúdo quanto esse, magro de ruim, pode comer o que quisesse, é do tipo 0,5% por um ano. Nossa, Depois você vai ia ser falar de lindo. foco no composto, você vai falar do que a pessoa precisa fazer. Ia ser lindo. Mas imagina, João Ia Vitor. ser lindo, ia ser lindo, ia ser lindo. É, bem isso. Pensei. Mas, ok, o que você faz então? Multiplique por até um ano. Tá. Se você é avançado, você fica entre 3 e 6. 6 é o cap. O que vai definir se vai poder ser 6 quando seu abdômen desaparece ou os níveis de percentual de gordura que eu vou te dizer. Que é o quê? Sobe muito. Homem acima de 20. Acima de 20, você pode forçar o seu abdômen quanto você quiser na frente do espelho, que você não vai ter a visualização do gomo mais. E mulher 28, sempre coloca 8% a mais. Não é esse momento do João, ok? Mas já foi o nosso momento 3 meses atrás. Então, chegou nisso, parou. A autorregulação vai muito do espelho ou do percentual de gordura. Se você faz cintura e Ok. pescoço, Pescoço. você pode ter uma ideia do que aconteceu. Chegou a quanto por cintura e pescoço? Eu batia 16 na calculadora. Bateu 16? Eu também bati 16. Coisa que Desesperador. eu e o João, você pode falar, que ridículo vocês são de falar 16. Para alguém que vive Saiu entre de 10 e 10. 12, É. é muito complicado ter 16, gente, mentalmente. Então, o psicológico do período de superávit é o principal ponto. Então, ok, multipliquei, defini. Eu posso ter uma ideia. Então, uma boa ideia é você pegar o meio termo do 3 e 6, que seria um 4. Então, eu vou para 4 meses. 4 meses é lindo. Você não vai ficar gordo demais, também você não vai deixar o ganho na mesa. Uhum. É aquele período sweet spot que a gente tem Tá. para o ganho de massa magra, ok? Ok. Definimos 4. Como eu sei quanto eu vou ganhar? Multiplique. 4 meses tem quantas semanas? 16 semanas. Vezes 500 gramas, você sabe quanto você tem que ganhar durante 8 aquele quilos. período. 8 quilos. Então você tem um número já total. Pré-estabelecido. Você sabe quanto? 100 para 108, você sabe que por semana é 500. E aí o que o João falou, chegou a hora de fazer ajustes. Por quê? Você pode chegar mais que esse número, você pode estar dentro desse número e você pode estar abaixo desse número. Regrinha, se você não chegou nesse número, coloque mais 250 calorias, preferencialmente no carboidrato, ok? Você transforma em carboidrato, Ok. para a próxima semana. Se você está muito próximo desse número, mantenha, não tem o que você fazer. Para que você vai fazer? Você já está ganhando. De novo, não é uma conta exata, né? Não é Você uma não conta tem exata. como ser exato. Se você passou deste número, não vai tirar 250, você vai tirar 100 calorias. Por quê? É fase de ganho. Então, tirei 250, aí você não vai ganhar Elas nada. por elas. Não faz sentido, elas por elas. Isso é a estratégia global. Então, Ok. neste momento, você tem no seu caderninho, assim como eu e o João fizemos, galera. Foi exatamente isso que a gente fez, tá? A gente quase bateu isso, a gente foi quase matemático. O Marcos foi muito mais do que eu, porque... Eu bati Ele- 100% do que era. É, E eu você- bati uns 80, eu caguei na manutenção. Mas caguei no eu acho pós. que no superávit você bateu 100% também. Bati 100%. O que você desenhou, você conseguiu chegar. Cheguei nos 97 lá. Beleza. E daí, como a gente continua após isso, dentro desse mesmo... Antes de ir momento? pro passo 2, Montes, eu acho que você tinha que bater aqui no nosso resuminho os mini cuts, ou você quer Perfeito. deixar para depois? Perfeito. Não, vamos falar sobre isso. Porque o que acontece é, vocês têm que entender. Eu, por exemplo, não utilizei dessa estratégia e talvez eu teria utilizado para que eu conseguisse jogar mais um tempo o superávit. Para você teria sido ideal, porque no último momento do João, o mental dele estava quebrado. E não era para, eu acho que no seu caso não era para você continuar um superávit, era para você fazer a manutenção da forma como você deveria Total. ter feito. Por quê? O que é mini cut então? Você consegue passar para eles um mini cut assim de uma forma mais generalizada? Sim, sim. Então, fala para eles só o que Você é o mini entra cut mais e eu detalhado. vou na... É muito importante eu falar uma parada aqui para você que vai fazer isso, porque, de novo, depende do contexto que você está inserido nesse momento. Eu tenho um contexto muito mais social, onde eu convivo e me relaciono com um círculo pequeno de pessoas, eu falaria de no máximo 10 pessoas, Mas que vão falar tudo que pensam. mas que vão, do tipo, não é que vão falar tudo São que amigos pensam, seus. são amigos que vão falar, nossa, João, tá O que bom, aconteceu né? com você? Ou o que aconteceu com você, tipo, é isso,
a minha imagem que eu tenho de mim mesmo é o João do tipo, nossa, ele sempre tá definido, ele sempre tem... Então você já tá acostumado com isso. E aí as pessoas falarem, nossa, mas por que você tá fazendo isso com você? Mas você não vai competir e tal. Eu falo, caralho, gente, eu tenho uma porra de uma empresa, eu quero viver o que eu tô pregando. É aquilo que o Marcos falou, a gente é na prática também, a gente não fica só falando isso e você vai ver eu com 70 quilos sempre seco esturricado. Como é que eu vou falar de superávit pra você? Então, isso foi um ponto muito importante que influenciou eu abandonar o barco e falar, cara, deixa eu entrar em manutenção. E quando eu entrei em manutenção, eu já dropei 400, 500 calorias. Eu acho que eu dropei 400 calorias. Eu saí de 3.900 e já caí para 3.500, achando que ia tá bem. E deu por o que dois deu. motivos para as pessoas entenderem. Ele não aguentava mais comer tanta comida, mas principalmente ele não aguentava o visual que ele meu estava. Psicológico. Então, o mini cut nada mais é do que você ressensibilizar o seu corpo, principalmente a sua sensibilidade à insulina, melhorar, porque você tem que comer muito carboidrato. Foi isso que ele falou. Você não quer aumentar em gordura, você quer aumentar em carboidrato. A sua proteína até fica mais baixa, porque você quer jogar mais para carboidrato. Você não vai ficar no seu espectro máximo de proteína de 2,5, chegando até 3. Você vai jogar no máximo 2 e olhe lá. Então, o mini cut vem para quê? Para você fazer um déficit calórico anormal, que você não deve fazer no seu período de déficit original, vamos dizer assim, de fato que você quer perder gordura. Então você dropa muita caloria, isso te dá, de novo, ânimo para comer, porque é aquilo, você não aguenta mais empurrar comida. Melhora a composição corporal. Melhora a sua recomposição corporal, melhora a sua cabeça do tipo, beleza, eu posso embaçar de novo agora um pouquinho. Então o mini cut vem para... Devolve o apetite. Te devolve o apetite, melhora a sua sensibilidade à insulina de novo. Então assim, o mini cut vem para te ajudar tanto psicologicamente quanto metabolicamente. E agora o Marcos vai te dar os aumentos que você pode... E como que você vai fazer esse mini cut? De novo, com números e tempos para você fazer isso da forma certa. Então vamos lá, uma vez que você explicou o mini cut, que realmente é um déficit calórico pesado, no qual você tem o objetivo de perder de 0,5% a 1,25% do seu peso corporal por semana. E também, além disso, o volume de treino, ele vai ficar entre 65% a 75% do seu máximo. Você vai bater um pouquinho mais sobre isso. O mini cut ele é usado em duas formas normalmente. Uma caralho, eu tô no meio de uma fase de superávit e eu tenho um cruzeiro para fazer, eu tenho uma viagem para fazer, eu tenho um casamento para ir e eu tô nhonho, eu tô inflamado e eu tenho que fazer foto, a camisa não fecha, não dá para ir desse jeito. Eu não sei você, eu perdi muito do meu guarda-roupa. O João sempre fala que eu uso shorts bumbum guloso. Era impossível, metade do meu guarda-roupa eu afastei. Tanto é que agora, quando eu tava vindo pra cá, eu redescobri roupas. A Nath falou a mesma coisa. Ela falou, que eu tinha colocado num armário que eu nem uso mais. Não dava. Chegou nesse ponto, tá, gente? Então, você pega e faz esse déficit agressivo ou para essa questão déficit agressivo de quanto? Tudo bem. Meio a 1,25. Mas isso então, em calorias eu não posso é o quê? precisar em calorias, porque é muito mais o déficit que você acha que você vai precisar para atingir esse número do que eu falar para você, você vai quebrar em 50% sua caloria. Mas é complicado te dar um número certo em relação a isso. Mas tá. A autorregulagem ela é intencional nesse caso. Mas beleza, agora você me pegou. Eu tô com 3.900, embacei, falei, Marcos, não dá mais. E você vai falar pra mim, não, vamos fazer um mini cut. Você tem que perder tanto, tá? Você tem que perder de meio a 1,25. Qual que vai ser minha nova caloria? Perfeito, uma ideia. Você tem a sua manutenção. Se você tirasse 250 da sua manutenção, isso é um déficit. Começa pelo menos a mais de 250. Isso é realmente um mini cut. Então, ele é mais agressivo. Calma aí, então é minha manutenção menos 250, para eu iniciar e saber o que vai acontecer. Menos 500. Menos Por quê? 500. Sua manutenção menos 250 é um começo de um déficit, correto? Tá. Então, por exemplo, você, 3.200. Seu primeiro foi 2.750, correto? Começo do seu déficit. 2.700. Você iria para 2.500. Entendi. Eu ia sair de 3.900 para 2.500. Meu Deus do céu. Primeira coisa que você vê na primeira semana. Glicogênio vai para o chão. A water weight, peso de água. A inflamação sua diminui. Derruba.
E é a primeira semana que é a semana brutal em relação a peso na balança. É do tipo, você pode ver literalmente cair 4 quilos. Mas não são 4 quilos de músculo. Não existe isso. É impossível você perder músculo. De gordura. E uma semana você está sendo burro se você pensa isso. É pura água. Você está diminuindo um pouco os estoques de glicogênio. Carbo associa a água, segura a água dentro do seu corpo. É isso que vai acontecer. Então você desincha nessa primeira semana. Tá. Essa primeira semana não é base. Da segunda em diante, vamos dizer que você só vai fazer 2, força a mão também. Por quê? Você não vai perder músculo em 2 semanas, você tem a sua porcaria da sua foto para fazer, ou do seu casamento para ir. Você não vai morrer disso. Então, faça forte, até a estratégia de treino, vocês vão perceber que é diferente. Você vai forçar o cardio, você vai realmente continuar com o volume mais alto. Porém, a outra estratégia, que é a que eu quero falar mais, que é do tipo, não, eu estou fazendo isso para eu conseguir continuar o meu superávit ou entrar na manutenção com uma cabeça boa para segurar o peso que eu coloquei. Porque não adianta nada, que é o que o João vai dar como experiência própria. Eu fiz um bom superávit e uma péssima manutenção, eu terminei no 0 a 0. Diferença entre nós dois dessa vez. Então, este outro ponto é o quê? Você não vai fazer por 2 semanas. É muito mais provável que você fique entre 3 a 6. Este deveria ser o seu mini cut, porque o seu objetivo, você está mirando no longo prazo. Depois de 6 semanas eu vou jogar mais 2 meses pelo menos. Ou você vai jogar mais 2 meses, ou você vai entrar na manutenção da forma certa, porque você já atingiu os seus 6 meses, por exemplo. Entendi. O mini cut ele deve ser utilizado quando você já tem um peso, que as pessoas já estão nitidamente falando. É aquele momento que eles estavam te falando. João, você não acha que já deu? Marcos, você está inchado, você está com alergia? Não, não estava com alergia, não estava inchado. Eu estava forte e gordo. Então, este é o valor do mini cut. É assim que você faz ele, buscando meio até 1,25. A primeira semana não conta, porque é o water weight. E você deve, pelo menos, pensar manutenção menos 500, para você ter uma base inicial. Mas isso não é nada, porque isso talvez não derrube o quanto você quer a partir da segunda semana e você quer derrubar rápido. Por quê? Neste caso, quanto mais rápido e mais curto, mais você volta para o seu planejamento inicial, que é ter fome de novo, ressensibilizar a sua insulina, você ter psicológico para continuar e vontade de comer de novo. Mandar pratada. É muito fácil você começar um superávit, tipo, logo após, tipo, agora a gente vai passar por déficit. Você só pensa nisso, gente. É obsessivo compulsivo. Você pensa, não vejo a hora de começar um superávit. Por isso que é lindo um planejamento de longo prazo. E as fases, elas se encontram e fazem sentido. Total. Quando você termina um déficit, você tá doido pra comer tudo. Não, dieta reversa te ensina a ter um relacionamento saudável com a comida. Quando você termina a reversa, você já quer ir logo para um superávit. Poderia, mas você pode jogar uma manutenção e aproveitar por mais tempo daquele corpo fenomenal que você tem. Termina a manutenção, o que você vai querer? Comer mais, você não vai estar saciado ainda. Você quer comer muito. Manda ver no superávit. Terminou o superávit, você não aguenta mais comer. Inicia o seu déficit. Perfeito. E no treino, o que acontece em relação a esse período de mini cut, então, de uma forma simples? Calma, durante o mini cut você quer saber? Durante o mini cut. Tá. O que tem de diferença? Você, porque de novo, você está buscando... você não tem tanto nutriente, né? Você está querendo dropar o seu peso, né? E pensa, seu corpo tá acostumado com uma reserva... Ele sabe do tipo, esse cara tá me entregando todos os dias 4.000 calorias. E do dia para a noite você tá com 2.500 calorias. Então, assim, a parte boa disso é que você vai continuar com a mesma força de 4.000 calorias, porque você não perde a força assim do nada. Seus estoques de glicogênio não esvaziam assim tão rápido. E a partir do momento que você entrou em 2.500 calorias, você vai começar a dropar esse peso, primeiramente, predominantemente de água, e depois você começa realmente, de fato, esgotar um pouco os seus estoques de glicogênio, certo? Ok. Quando você está em 4.000 calorias, o que acontece? Você pode e deve apertar mais a porca no seu volume máximo recuperável, VMR, que eu chamo dentro do híbrido. Que esse volume pode chegar até 30 repetições, 32 repetições, dependendo do grupamento muscular. E o seu volume mínimo efetivo, o VME, também tem que ser mais alto já. Ele tem que começar mais alto porque o seu range que você quer chegar é muito maior. Então,
Geralmente, como via de regra, eu começo entre 8 a 12, dependendo da pessoa. 8 a 12 o volume mínimo efetivo de séries totais na semana. E eu chego no máximo, volume máximo recuperável, VMR, entre 20 a 24, 18 a 22, dependendo do grupamento muscular. Pelo fato de você estar em superávit, você pode jogar para 30. Isso, Monks, o que acontece? Você não vai ter mais essa capacidade, não tem porquê você, durante 6 semanas, querer jogar para 30 repetições. Por quê? Você vai forçar que você vai entrar em overtraining. Você estava acostumado com uma certa demanda Mas energética. só para vocês entenderem, você está falando primeiro sobre o caso do quem quer potencializar o ganho. Minicut. Mas não dos. A gente tem a definição do treino em 2 casos. Um, quem quer potencializar os ganhos, e o outro que quer só aquela mudança temporária de aparência para ir pro casamento. O TIA. O TIA, Temporary Individual Appearance. Improvement Appearance. Improvement Appearance. O que você vai fazer, então? Esse é mais simples, tá? Tava entrando já no... Soca cardio. Só aperta mais a mão no seu cardio. Então, se você fazia... Já te falo, no superávit, você vai malemar fazer cardio, porque você não tem vontade, você tá gordo e você deveria fazer. Foi outro erro que eu cometi. E você vai jogar no máximo volume recuperável. E você joga o seu volume máximo. Sabe que são só 2 semanas e soca a mão. Foda-se. Ok. Basicamente, né? Porque, de novo... É o tudo ou nada, curto. Tá bem no cruzeiro. Exato. De novo, é algo que eu deveria ter feito. Então, aperta a mão no cardio e soca a mão no seu volume de séries, intensidade, vai que vai. Lembrando, melhora de aparência temporária. É para isso essa estratégia, tá? Não é o longo prazo, que agora é outra. Tá. Que é aquela que eu tava falando antes. Perfeito, que você tava falando antes. É o que o Marcos falou, só reforçando, não façam isso, a não ser que seja nessa fase específica, e te falar que se você tá fazendo isso é porque você entende muito bem dessas 2 áreas de nutrição e treino, tá? Provavelmente você deve passar por cima da sua cabeça essa questão de volume máximo recuperável, que eu acabei de te dar de, no mínimo, 24 ou 30 séries, dependendo do grupamento. Que nada mais muscular. é do que o volume que o cara consegue treinar ao máximo e tá pronto para a próxima sessão da mesma musculatura. Perfeito, tá? Por isso que a gente chama de volume máximo recuperável, que você consegue recuperar entre uma sessão e outra. Agora, se a gente for fazer isso de uma forma mais científica, para o longo prazo de minicut, por exemplo, se eu for fazer um de 6 semanas, eu não posso ficar socando 30 séries. No way. Eu não posso... que a gente fala... 2.000 calorias. Tocar o puteiro com 2.000 calorias. Porque Risco de lesão. Risco de lesão, overtraining. Aí você não vai recuperar para a próxima sessão. Você obviamente não vai recuperar para a próxima semana, porque você vai querer provavelmente bater as suas cargas que você estava jogando no superávit, que eram cargas absurdas, que você geralmente... são cargas novas. E existe um momento para isso, que é o final do seu déficit, que realmente você ainda puxa pro volume máximo recuperável, com baixa coisa. Mas por quê? Preservação muscular. Você quer... E você sabe que é só o final ali. Exato. E você precisa, de novo, fazer isso de uma forma gradual, né? No nosso déficit, ontem a gente treinou, você viu que o volume não tá baixo, as cargas não estão baixas, e a gente tá numa intensidade e você se já... sente uma merda, vamos ser honestos. É foda, você vai empurrando. Porém, a parte boa, nesse minicut de longo prazo, vamos colocar o máximo para pessoas avançadas de 6 semanas. Perfeito. Você deveria fazer uma conta aí de 65% até 75% do seu volume máximo. O que quer dizer isso? Fala para um cara de quadríceps, por exemplo. Então, por exemplo, vamos colocar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. De mínimo VME 10, VMR 20. 75% disso seria aí... Quanto que dá? 20... Então, gente, o que ele falou o volume de manutenção é um mínimo, que é o mínimo para você ganhar alguma coisa. E ele tem o volume máximo recuperável, que é o máximo que você pode fazer. Depois disso, é ruim para você. É junk volume. Ou seja, você poderia chegar no máximo, Mox, se você considerar 75%, tá, do seu volume máximo, eu considerando o seu volume máximo 20%, você vai chegar em 15 apenas. Aí olha que legal a ciência. Então, se você vai chegar em 15 e sabe que você vai fazer 6 semanas, como o cara pensa? Vai diminuindo em torno de 2 séries, ou até mesmo porque já é pequeno, você pode diminuir apenas uma série. Você então, sabe o quê? No começo você ainda tem energia e vai diminuindo. 15 menos 6 dá 9, certo? Okay. Então você pode ir diminuindo 15, 14, 15, 14.
Entendeu? 15, 14, 13, 12, 11, terminando em 9. Aí você fala, não, mas como assim, João? Você vai diminuindo. Por quê? Pensa, você tá vindo do máximo. Então você começa de trás pra frente. Olha que loucura isso. Você tem mais nutriente, você vai ter menos e menos e menos. Cada vez menos. Então você vai diminuindo esse volume para que isso não atrapalhe. Imagina que maravilha. Científico, sabia? Imagina que maravilha. Você começa em 9. E eu vou te falar, é uma merda você chegar. Pensa, se você treina push-pull legs 2 vezes na semana, 9 séries totais nessa, vamos considerar na sexta semana, você tá 5 falando... leg press e 4 agachamento no Smith. Mas você vai falar, não, João, no mesmo treino, não? Então eu tô falando que você vai fazer 3 séries de Smith e 2 de extensora e depois no último treino você vai fazer 4 séries de leg press. E acabou. E acabou. Ou seja, isso é óbvio que você vai ter vontade de fazer mais. Você vai falar assim, não, que merda, eu quero treinar mais. Eu vim até aqui pra fazer 4 séries de leg press pra quadríceps. Mas, vamos lá. E depois você vai voltar com sangue no olho pra querer crescer. A pessoa pode achar muito pouco. Quanto tempo você demora pra chegar na sua carga de leg press hoje em dia? Então... É o que a gente fala nos nossos mentorados lá, né? Do tipo, você deveria... Hoje em dia, se você quiser chegar, por exemplo, em 7 plates de cada lado, tá? Primeiro, é difícil a gente abrir num leg press, correto? É difícil. No nosso Principalmente nível, no déficit. No superávit eu abria. Mas aí você abria de uma forma... Você aqueceu pra caramba antes. Uhum. Não é ele entrou no leg press, gente? Eu vejo E isso colocou 7. E colocou 7 plates e começou a fazer. Mas é que daí ele faz o flexão de joelho. Aqui, ó. Ó aqui. Sim. Aí não tem como. Mas... Vamos considerar agora, eu falaria que no mínimo, pensa, eu faço uma série unilateral com 20, então eu faço umas 5, de 5 a 8, gente, em cada perna. Ele desce a coxa dele, você já viu o João fazendo, né? No peito dele. E ainda mais a perna de flamingo, né? Que é esse tamanho. É feio, gente, mas tudo bem. Segurando a velocidade de execução, basicamente controla a velocidade de execução da porra da sua repetição e faça na amplitude que você consegue, mantendo a técnica ideal. 20, vou subir já para provavelmente 3. Então plates. Já 3 plates já vou fazer com as 2 pernas, obviamente, bilateral. 4, e aí provavelmente eu já subo para 7, ou de 3 eu já subo para 5. E depois eu faço... Muito parecido comigo. Ou seja, você já tomou ali pelo menos uns 15 minutos do seu treino. 20 minutos eu falaria. Olha lá. 20 minutos. Mais 15 minutos no mínimo... Só de aquecimento. De pré-ativação, né? De joelho, pra você chegar bem. Você vai fazer um posteriorzinho, você vai fazer aquecer o seu joelho, vou fazer tibial. Até você abrir a sua primeira série de leg press de fato, que você vai fazer 4 séries só... Eu já levei 30 minutos. Você já tá suando em bicas. Total. Então, assim, é aí que tá a diferença. Não, mas João, você vai fazer só 4 séries de leg press e depois você já vai fazer posterior? Só que vocês entenderam o processo que é fazer as 4... completamente diferente de você chegar na academia, tomar o seu pré-treino... Colocar o seu peso e já fazer 4. Fazer assim... puxar o pé, é o que eu mais vejo. E aí a galera soca peso. Aí o cara... Eu falei, não, mas peraí, o cara não aqueceu. E o cara colocou 4 plates. Aí é óbvio, amigão, que você vai fazer aquele negocinho ali, vai falar assim pra mim. Aí depois, quando você tromba comigo, e aí, você treina a perna? Não, treino perna. Tipo, nitidamente você não tá sabendo treinar a perna. Então, é interessante que a gente contextualize... Total. a nossa forma de treinar, porque aí as pessoas vão ficar falando, não, o híbrido lá é treino de mina, os caras, faz um voluminho lá que nem dá graça. Meu filho, é óbvio que nem dá graça por você, porque você é um extremamente juvenil treinando ainda. Desculpa, não é pessoal. Se você tá ouvindo isso e serviu isso pra você, não é pessoal, é devido às nossas crenças, é devido aos nossos costumes. É o que eu falei, eu era essa pessoa. A gente era essa pessoa de querer socar peso e não fazer nada de amplitude. Mas tá bom, você tá indo num rant aí disso, você percebeu que é pessoal pra ele, né, gente? Vamos voltar pro nosso fechamento do primeiro ponto, que seria, então, o superávit calórico. O minicut, João explicou, eu expliquei a parte de nutrição, ele explicou a parte de treino. Agora, só pra fechar, é o quê? Terminou o seu superávit, gente. Por favor... Faça a manutenção. O seu corpo precisa entender. É aí que ele errou.
Que o quê? Não é o mesmo corpo de antes, não é a mesma taxa metabólica basal, porque é um corpo mais pesado. E não é pesado de gordura. Não deveria. Não deveria. É um corpo pesado de mais músculo. Então precisa de mais nutrientes, sua manutenção ela tem que ser recalculada. Aí, no máximo, uma queda de 250 calorias do seu superávit. Terminou o superávit, você vai falar, ai que bom, minha dieta acabou. Minha dieta, posso comer menos. Sua dieta só está no começo. Você ainda tem toda a manutenção, você ainda tem todo o déficit, você ainda tem toda a reversa. Aí sim sua dieta acabou. Então ela está realmente no meio da sua dieta. Posso dizer, Monks, é por isso que a gente é foda. Desculpa. Por isso que a gente é foda. Porque vivendo e aprendendo. A gente não tem medo de falar que errou. Eu errei, então eu com certeza se eu for fazer um superávit agora, eu sei o que eu preciso fazer. E mentalmente sabe o que esperar. Eu sei o que ensinar pra pessoa. Ou quando ela estiver passando pelas dificuldades. Então, assim, é interessante a gente tanto saber as informações técnicas mas colocar na pele, como você fala. Viver aquilo que você prega. Então, gente, na manutenção, entrou na manutenção, para vocês entenderem, o que você vai fazer? Vamos dizer, João terminou em 4.000 calorias. O João caiu logo direto para 3.600. 3.900 eu caí para 3.500. 3.500. Você tirou 400 calorias? Aí eu fiquei... Ele só podia ter tirado na primeira semana 250. E se percebeu que depois, a primeira semana normal, 2% até, de water weight. Normal de novo, tá? Isso aconteceu. Ou seja, eu poderia, vamos arredondar, eu para 100 eu poderia perder até 2 quilos já na primeira semana. Até 2 quilos na primeira semana. Depois disso, se continuar a perder, eu tenho que voltar. Mais 250 calorias. Mais 250 calorias. Marcos, mas aí eu vou acabar voltando para um superávit. Você tem que achar... Se o seu corpo disser isso para você... Aonde que o seu peso estagna. Aonde o seu novo peso estagna. Perfeito. Senão, para que você fez aquilo? É aí que é o problema do João. Eu sempre chamei a atenção dele. Pesagem, correção de macro. Pesagem, correção de macro. Pesagem, correção de macro. Fala a verdade, Monks. Eu pesava, só que eu ficava feliz do peso descendo. Você já tava no seu déficit. Sem... O peso tava caindo e eu achava do tipo, ai, graças a Deus, não tô mais com 97. Eu tava com um ranço de eu olhar. E o João, gente, ele tem uma coisa com o rosto dele, que ele acha que a bochecha dele é muito grande, ele ama essa fase dele, que ele vai ficando com a jaw dele definido e cabeludo. Então aquilo eu sei que mexeu mentalmente com ele muito. Mas tudo bem, então, isso terminou o seu planejamento, seu plano já tá na geladeira. Você já pode seguir, a gente já deu o mapa para você poder fazer acontecer. Uma dica extra é o segundo ponto. Seja inteligente na divisão dos seus macros. O que você tem que entender? A gente falou de calorias até agora. Eu não falei como você divide essas calorias. E aí o que é importante? O João falou, já deu a dica para vocês. A proteína, você não erra se tiver 2 por peso corporal. Então você pesa 100, você coloca 200 gramas de proteína por dia. Porém, você pode chegar até 1,5 quando você está de proteína no superávit. Por quê? 1,5 você mantém sua massa, você vai estar estimulando tanto no sobrecarga constante e no trabalhar a próxima falha. E você, se no superávit você não está batendo seus PRs, e bater PR, tenta entender, porque muita gente é do CrossFit. Ah, eu estou testando meus máximos? Não, você está fazendo treino de hipertrofia, porque você está testando seu máximo. PR é do você tipo está carga e repetição. Para 10 repetições. Pergunta, os volumes mais altos que o João chegou. Total. E o nosso PR às vezes era de número de séries, era de número de repetições, era de número de séries, repetições, mais peso, carga. Era de semanas que a gente conseguia puxar e alongar o nosso período cumulativo antes de dar o nosso deload. Perfeito. Tudo isso acontecia. Então, você pode segurar 2, mas descer até 1,5 caso necessário para abrir janela para o carboidrato. Então, o carboidrato é o rei. Por quê? Ele é anabólico e anticatabólico. Ele faz essas duas coisas acontecerem. E a gordura? A gordura, gente, infelizmente, é sempre baixa. Por quê? Qual é a fórmula do demônio? Gordura alta. E carbo e quando gordura você fala, mas você gosta muito de carbo, né? Não, você não gosta de carbo. Você gosta de pizza, você gosta de sorvete. Que é a associação de carboidrato e gordura. É carboidrato mais gordura. Não, mas a gente sabe que a gordura, o peso, o multiplicador é outro. Perfeito. Quando eu falo de a gordura tem que ser baixa, eu não preciso dizer para você que na fase superávit você já pode começar do seu peso corporal. Então você pesa 90 quilos, 100 quilos,
90 gramas de gordura, E talvez gente. você fale, nossa, pra mim isso não é nada. Pra gente que trabalha com estratégia de composição corporal o tempo inteiro, Isso tá é acostumado basicamente a metade disso. o resumindo a gordura sua sempre vai ser 20% das suas calorias. Dificilmente, esse é o cap máximo da sua gordura. Só que como você já tá pesado, a gente ainda reduz ainda mais isso, né? Do tipo, agora no déficit a gente tá em 50 gramas de carboidrato, de gordura. E aí, gente, pensa assim, você tem 1 por peso corporal, então você pesa 100, você vai colocar gordura 100. O resto você vai socar carbo, socar carbo, socar carbo. Quando você para de colocar carbo e aumenta a gordura, quando você vai falar, eu vou desistir porque eu não consigo comer mais carbo. Aí a regra mãe, qual é a base da pirâmide? Calorias. Caloria. Você iria quebrar a base da pirâmide porque você não consegue seguir o segundo Que são mandamento, os macros. que é macro. Então, se isso tiver que acontecer, do tipo, eu vou desistir porque não dá para eu socar mais carbo, aí eu você deixo coloca você aumentar gordura. mais gordura. Porque aí é pouco que você vai ter que aumentar É. para conseguir de novo ver sua balança subindo. Entendi. Então, essa é a regrinha em relação a isso. E aí, João, seu momento de brilhar. Sobrecarga constante, trabalhar próximo à falha e bater PR. Por que essas 3 coisas, durante o superávit, é o que a gente precisa fazer acontecer? Eu acho que não só durante o superávit. É isso, verdade. né? Porque Eu é acho tão que importante durante o superávit, né? essa regra é mãe, assim como na nossa pirâmide, né? De nutrição, caloria, macro, que são os 2 principais que vão te dar o resultado. No treino é a sobrecarga constante e eu nem tô considerando especificidade, porque a gente já tá mas vamos já tá subir. fazendo hipertrofia. É a sobrecarga constante e depois a sua intensidade. Perfeito? São esses 2 você precisa cumprir. No superávit ele é tão importante porque você quer direcionar. O que você quer fazer? Você quer essas calorias extras que você está colocando no corpo, você quer direcionar para o seu tecido muscular. As pessoas precisam entender que a função das calorias, da gente fornecer energia para o nosso corpo, são 2. A primeira delas é recuperar o seu corpo. Então, quando a gente dorme, ele quer restabelecer as funções, restabelecer a homeostase no seu corpo. Homeostase é o quê? É o baseline, é o basal. Ele quer fazer isso. Então, quando a gente pensa, não, é pro músculo, antes do nosso músculo, o nosso cérebro vai priorizar todos os seus órgãos, que é o que faz com que o nosso corpo continue. Acredite se quiser, nosso músculo, o músculo esquelético, é um órgão. Ele é considerado, todo mundo fala que é o tecido, que é a pele. Mas, na verdade, o maior órgão do nosso corpo é o músculo. Ah, João, músculo é órgão? Por que ele é órgão? Ele responde a tensão, né? Então, tipo, se você coloca tensão, ele responde. Ele libera hormônio. Então, as calorias, quando essa energia, primeira coisa, a prioridade do nosso corpo é restabelecer dos nossos órgãos vitais. Depois, ele vai falar assim, o que eu posso utilizar com essas calorias? Como você está em extra, teoricamente, você vai ter energia extra. O que você pode fazer com essa energia extra? Se você não estiver estimulando o seu corpo ou tecidos, quais são os outros tecidos que também são considerados órgãos? Banha. O tecido adiposo, ele também libera hormônios, Uhum. né? Assim como o nosso músculo. Então, se você não estiver estimulando esses outros tecidos não vitais, você pode direcionar essas calorias extras para o nosso tecido adiposo ao invés do nosso tecido muscular. Então, como que você faz com que esse aproveitamento dessas calorias extras sejam constantemente para o nosso músculo? Fazendo a sobrecarga constante. Por que a sobrecarga constante? Porque se você começar eu tô em bulk, eu tenho um monte de energia extra, eu vou socar no meu corpo, ao invés de você fazer com que essas calorias sejam direcionadas para o seu tecido muscular, o que eu falei antes? A prioridade do nosso corpo é o quê? Recuperar. Então, na verdade, essas calorias extras, ele não vai direcionar para os nossos órgãos, para o nosso tecido muscular, para construir mais tecido muscular. Ele vai fazer com que essas calorias extras não sejam apenas para reparar o estrago que você fez. O estrago foi muito grande.
O nosso corpo sabe responder de uma forma ótima a danos musculares. Só Olha que que esse, lindo isso. Você tá explicando o porquê dar porrada todo dia não é a porrada a solução. todo dia não é a solução, porque essa porrada todo dia, essa porrada uma vez vai ser boa. Nesse primeiro dia, pode ser que ele fala, uau, arregacei o meu músculo. Você até pode ter uma boa quantidade de hipertrofia no seu primeiro treino, porque você arregaçou ele e ainda tinha caloria extra, ele vai jogar lá. Você recuperou a tempo, treinou de novo. Só que isso começa a ser acumulativo. Pode ser que no próximo treino já não tenha tanta caloria extra assim. Você tá com tanta dor que você não consegue somar o volume. Exatamente. Aí você tem que fazer metade das séries. Existem outros fatores que influenciam isso. Então, a sobrecarga constante é você começar com VME, o seu volume mínimo efetivo, onde ele pode ser mais alto do que o seu volume mínimo efetivo de outras fases, porque você sabe que você quer chegar em 30. Tô dando um exemplo. Ou seja, do mesmo jeito que eu fiz o meu desenhinho, tem o desenho do treino agora, em relação ao número de séries. Perfeito. Ele não é tão preciso, ele também é uma estimativa, como a balança é uma estimativa. Para cada agrupamento muscular, você tem uma ideia de qual é o volume mínimo efetivo e qual é o volume máximo recuperável, mas você vai fazer o autoajuste de acordo com alguns dados que você tem. Perfeito. Então, é por isso que é muito importante a sobrecarga constante. Agora vamos entrar na intensidade. Que a intensidade eu estou me referindo à falha, moço. É o que a galera fala. Treine até a falha todos os dias. Drop set, super set. Eu vejo do tipo... Não, mas a gente conversou com o Marcelo lá. Aquilo era um erro dele no nosso método. Tipo, se você está utilizando drop set ou super set, todos os treinos, ou giant set, que é set gigante... Você está indo... São técnicas para falha, para vocês São técnicas para falha que você não deveria utilizar no começo da sua fase de treino. Então, essa intensidade, quando eu digo intensidade, eu estou me referindo a cada treino você vai ser mais intenso, tá? Eu não estou dizendo que o seu primeiro treino vai ser fofo. Ele já vai ser intenso, mas ele não vai ser tão intenso quanto 100%. Correto. 100% é o seu máximo, é a sua falha. Você quer começar o seu treino em 80% da sua capacidade máxima. Porque senão como é que você evolui, né? Se você abre no todo, é o todo dia, e aí como você metrifica a evolução? Pra galera, um termo que todo mundo vai conseguir, vamos dizer assim, se conectar, é a supercompensação. Para você ter supercompensação, você precisa gradualmente aumentar o estímulo e a intensidade para que você tenha uma ressensibilização, ou seja, uma diminuição, para quando você voltar, você vai ter uma supercompensação. O seu baseline não vai ser mais aqui, vai ser aqui. Eu vou falar para vocês, o que ele está dizendo cientificamente, é muito maneiro ver, né? Então, vamos pensar. Você começou com 2 séries, depois você subiu para 4, depois você subiu para 6, subiu para 8, 10 é o máximo, e aí essa última semana você pode ter essa ideia kamikaze. Soca técnica, toca o puteiro, faz o que você precisa fazer, porque você vai descansar a próxima semana, que é o deload. Quando você volta, é muito maluco. Parece que o seu corpo desaprendeu, e a dor muscular, a primeira semana pra mim, ela é sempre tão linda. Que eu falo, você volta a ter dor muscular. Essa carga me deixou desse jeito. Eu fico puto, na verdade. verdade. E eu vejo a beleza da ciência no treino. Na verdade, eu fico puto. Eu falo, caraca, velho, meu corpo... Mas é lindo, pensa isso. É muito bom isso. E é por isso que a gente consegue, mesmo tendo anos... Mitigar a lesão. Não só mitigar a lesão, mas continuar respondendo. Por que as pessoas se desmotivam? Eu parei de ter resultado. É muito triste você ver um corpo, por exemplo, o João que treina na mesma academia por um bom tempo, ou que vai no prédio dele, ou... A gente que via muita gente que era a mesma pessoa, eu tô na mesma academia já há quase 2 anos. Tem gente que eu vejo lá que o shape muda zero. Vamos ser sincero, Mox. 99,9% das pessoas que você... Eu também reparo nisso, né? Você vê que a pessoa... É frustrante porque é o que você fala. Ele gasta mesmo 1 hora que eu. Ele provavelmente se dedica tanto quanto. Ele quer fazer a mudança. Mas ele não tem informação para fazer isso acontecer. Ele não tem um plano certo, o plano que funciona para ele. Olha o que o Marcos Filho falou. Ele falou, eu não queria seguir o programa de todo mundo. Eu queria seguir um programa que funcionasse, que trabalhasse as minhas fraquezas. Então, o que as pessoas, infelizmente,
para você ter um treino de hipertrofia que funcione para você, você primeiro precisa ter o primeiro componente, que é a adesão. Quando eu me refiro à adesão, eu estou me referindo a quantas vezes de fato você consegue se comprometer a ir à academia. Com 3 vezes na semana, se você falar para mim que você só consegue se comprometer com apenas 3 vezes na semana... Você precisa pensar já no split, número de séries, você das 3 já vai vezes ter na semana. resultado. Exatamente. Mas você já consegue ter resultado. Mas você tá vendo como é diferente? É do tipo, se você vai fazer o superávit por 4 meses, é um tanto de peso que você pode esperar. Se você vai treinar 3 vezes na semana, é um tanto de número de séries obrigatória que você deve esperar. E as contas precisam ser feitas. O que vai acontecer na semana 1, o que vai acontecer 2, 3 e 4, como vai ser o deload, quão mais eu preciso pesar a mão. Mas posso tudo falar, isso tem que estar conectado. Mas posso falar, se você tá fazendo um superávit e você tá pretendendo treinar 3 vezes na semana, tem alguma coisa errada aí. Bom, então bate isso. Assim, eu falaria que para você fazer um superávit e você é uma pessoa... Vamos considerar então, eu sou magrinho, vamos puxar aí 16 anos atrás. Tá? Eu começando lá, tudo bem que com 18 eu já tava com 4 anos de academia. Vamos pensar 20 anos atrás, tá? Com 14, que foi na 8ª série quando eu comecei. Depressão. Eu era iniciante, ou seja, eu estava extremamente responsivo a qualquer estímulo. E eu queria... de gordura no dedo, não existente. Não existia porque eu nadava, eu era velocista ainda, então eu só fazia intervalado desde os meus 6 anos de idade, era isso que eu fazia. E sua genética era essa, você era um cara... Eu já tinha essa genética. Então eu poderia fazer isso, só que é aquilo, um iniciante com 2 vezes a nossa literatura, que a gente... A nossa não. A literatura diz, que a gente segue, diz que 2 vezes na semana, um iniciante já consegue ter ganhos de hipertrofia substanciais de hipertrofia maior do que uma pessoa avançada treinando 6 vezes na semana. Olha que loucura isso. 2 vezes na semana. Olha como só vai piorando. Esse cara não precisa treinar até a falha, ele pode ficar até 5 repetições antes da falha. Ele pode ficar... A gente tem que começar a nossa semana em 3. Ele pode treinar fofo. Ele pode treinar fofo. E o cara ainda... Você tá dizendo que ele pode ficar 1 ano fazendo superávit, comendo que nem um louco. Gente, por favor, se você é um cara de 18 anos e tem esse perfil magrinho... Coloca em prática. Puta que pariu, cara. Faz isso. E agradece a gente daqui a 3 anos. Puta merda. Mas, então, Agora, vamos trazer mais para a realidade comum, tá? Geral da nação. Geral da nação. Você quer fazer um superávit, você não deveria utilizar 3 vezes na semana. Você deveria utilizar no mínimo 4 vezes na semana. 4 vezes na semana você já pode ter um treino foda. E eu te falo que o treino... Eu arrisco a dizer que os meus treinos de 4 vezes na semana... Que era inferior, superior, inferior. Que é dividido em superior, inferior, superior, inferior. Se você quiser deixar ainda ele lindo... Você vai fazer superior, inferior, abs and cardio, abdominal e cardio na 4ª, superior e inferior de novo, 5ª e 6ª. Lindo. É lindo esse split. Você já consegue ter resultados bizarros, mas você precisa entender que é aquilo que o Max falou. Senão fica impossível você distribuir 30 séries de ombro, por exemplo, em um treino de full body, né? Ou 3 vezes na semana. Ou você tem que fazer um treino full body, ou seja, treinar todo o corpo em todos os seus treinos. Mas eu já te falo, vai ser assim, no final, prepare que o seu treino vai levar 3 horas. Aí, bom ponto. Então assim, se você conseguir dividir, olha, eu junto com vocês aqui, talvez eu volto e vou redimir com o que eu falei. Você pode até conseguir treinar num superávit 3 vezes na semana. Mas a 5ª semana sua você vai viver na academia. Você vai ter que treinar 2 vezes por dia, tá? Você vai ter que fazer um treino de manhã e um treino à noite. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que a gente pode colocar? Eu acho que do seu ponto da sobrecarga é isso. Tá. Depois, gente, você tem que pensar, teu também. Colocar o seu corpo num estado anabólico otimizado. Todos os hacks que você tem que pensar, João Vitor, Huberman, puta, aí é o momento teu de otimizar e ter certeza que a sua recuperação é o nome do jogo, é a recuperação e a otimização de taxas hormonais está acontecendo. Por quê?
você quer que seu P-ratio seja o melhor possível. O que É você verdade, pode dar aí de principais dicas? Vou que dar são 3, coisas que tá? você... Boa. Que Factíveis. Você tenta, factíveis. Tá. Factíveis eu falaria. E custo zero, tá? Pra pessoa. Boa. As caminhadas pós as refeições, principalmente refeições grandes. Com muito carboidrato. Com muito carboidrato, vai te dar letargia, você vai querer deitar no sofá. E isso não é o mais otimizado possível, tá? Então, isso seria o primeiro que eu falaria. Caminhe de 5 a 10 minutos após as suas principais refeições, as refeições mais volumosas, com proteína, carne animal, né? Proteína animal, vamos dizer assim, e muito amido, né? Arroz, batata. Então, as 3 principais refeições que você faz no dia, que deveria ser no mínimo 3 refeições reais. E que deveriam estar no pré e pós, se você está pensando em carboidrato muito alto durante o seu período de superávit. Não, isso são as 3, né, Monks? Fora as outras que você vai fazer Boa. pré e pós-treino, é Perfeito. isso que você Então, tá falando. bate aí. Que daí aí você vai socar. Você não quer comer batata inglesa e arroz, 300 gramas de arroz. com iogurte e trabalhar. Mas a gente tá falando das principais refeições. Você não quer fazer uma refeição dessa e ir dali 1 hora e treinar. Total. Por isso que você precisa utilizar alimentos mais densos, caloricamente densos, que sucrilhos, por exemplo, em 100 gramas de sucrilhos, que é coisa pra caralho. E fácil de digestão. É fácil de digestão e vai ter do tipo 80 gramas de carboidrato, 90 gramas de carboidrato. É quase 1 para 1. E é engraçado, parece que é muito gostoso, né? Você vai pensar, caraca, principalmente se você estiver numa fase de fome ou restrição. Eu vou te falar, não sei, João. Eu olhava para os sucrilhos no final e falava, nossa, isso não é possível. Eu acho que nesse momento, às vezes nesse momento eu era mais infantil que você. Eu tinha problema em comer a comida, né? Porque pensa, para você entregar 500 gramas de carboidrato no dia... Para você chegar em 80 gramas de carbo numa refeição principal, vamos colocar almoço, vamos utilizar o almoço. Para você chegar em 80 gramas de carbo de arroz ou de batata inglesa, você tem que comer 300, 350 gramas. Mas é aí que a gente difere, porque você desistiu da sua manutenção. Na manutenção, eu me obriguei a voltar os verdes. Durante o superávit, já vou avisar vocês. Esquece brócolis, esquece quinoa, esquece aveia. É multivitamínico. É macarrão. É leite integral, coisa que eu nunca tomei na minha vida antes. Eu adorava. Sucrilhos, pão, muita massa, batata. Ai, tá bom. É isso que acontece. Não, e os verdes é um período que você vai negligenciar a sua saúde, ter certeza que você está tomando um multivitamínico da Dux, não tem aqui o multivitamínico, mas utilizar o multivitamínico por quê? Você precisa nesse momento, seu nutriente... Você, em macronutriente, vai estar lá em cima. Em micronutriente, vitaminas minerais, vai estar lá embaixo. Então, assim, sabe o que eu pensei? A Dux tinha, eu acho que a Dux tem até hoje. Tem um produto que chama Solum. Ok. Que ele é do tipo uma bomba de vitamina e mineral, tem prebiótico, probiótico, enzimas. Seria maravilhoso nesse momento. Enzima digestiva, você vai precisar. Foi um momento estranhamente que eu comecei, de tanto leite que eu soquei pra dentro, eu comecei a digerir mal o leite. Nossa, eu tive que tomar enzima para digestão de leite, porque eu acho que era uma coisa que eu não tomava quase nada, e do nada era eu via você também, tipo, 1 litro de leite era brincadeira. Fácil. Mas é que eu sempre me dei muito bem com leite. Entendi. Derivados de leite, por incrível que pareça, tá? Melhora a minha flora intestinal, eu melhoro minha digestão. Isso vai de pessoa, real. Isso Mas aí dos hacks, então, mais algum? Tem 2, né? Faltam 2. Então, o primeiro, caminhadas após as suas principais refeições. Eu sei que é difícil, mas tente fazer a sua última refeição pelo menos aí 1 hora, 1h30 antes de você dormir, senão você vai atrapalhar o seu sono e é aquilo. Entenda uma coisa, galera. A base para que você responda ao seu superávit bem e não acumule gordura e construa mais músculo é o seu sono. Se tem um suplemento, eu falo da creatina, mas se teria outro suplemento, Monks, que eu indicaria ache um suplemento que vá melhorar a qualidade do seu sono. Boa. Esse seria se você tivesse Melatonina pode ser um deles. Pode ser melatonina e pode ser de forma gratuita, é isso. A gente entra em outros hacks, né, para melhorar o seu sono. Rápido, João. Mas vamos tentar ser prático aqui. O segundo, então, evite que a sua última refeição seja muito próxima do seu horário de você dormir. Cara,
E o terceiro... Eu posso dizer um. Fala aí. Faça seu exame de sangue. Então, você precisa fazer o seu exame de sangue, você tem que entender qual é Mas aí o que você vai fazer com o seu exame de sangue? Você vai modular tanto a escolha você quer olhar? alimentar, como você vai tentar optimizar a sua testosterona. O que você vai... São duas coisas que você vai tentar puxar. É do tipo... Mas quais são os marcadores que a pessoa tem que olhar? Testosterona, primeiro. Livre, é o que você tem que ver. Não está boa. Você tem duas opções. Mas você já está em superávit e a testosterona livre não está boa e fodeu. Mas talvez você começou o seu superávit e você ainda não se puxou no treino como você deveria. Tá. Isso talvez é uma resposta do tipo, você está achando que está treinando forte, você está treinando fofo. Você está achando que está socando nutriente, você não está socando nutriente. Você deveria estar com uma testo boa nesse momento, a não ser que você está realmente com o seu eixo hormonal desregulado. Tá. Aí não tem como, gente. Você tem que conversar com o seu médico, com o seu endócrino e resolver se você vai entrar para uma reposição hormonal ou não. Ou tentar, igual o João tenta. O João é um cara que, tipo, se você perguntar, ele vai tentar tudo que você disser para otimização hormonal. Que seja natural. Ele vai tentar tudo. Eu acho que é o que você falou antes. O nome do game, galera, é recuperação. Se você conseguir entender isso, que antes de você querer... para você conseguir treinar bem, melhorar essa razão músculo-gordura no seu corpo... enfim, para você continuar respondendo bem, é você dominar o game da recuperação primeiro. Uma vez que você domina o game da recuperação, e basicamente é o que recuperação? Você conseguir dormir bem. Se você estiver dormindo em quantidade e qualidade, às 8 horas, eu falaria que 70% do seu game da recuperação tá feito. Total. Então, por isso que eu acho que eu me interesso tanto por isso, entendeu, Mox? Hoje em dia, eu já falei isso várias vezes. João, você tem essa ideia, você sempre foi uma pessoa que gosta de entender sobre otimização de performance. De recuperação, eu acho que é isso, de recuperar. Sempre, isso é uma parada que sempre chamou sua atenção. Seja no CrossFit, seja... Verdade. Desde que eu te conheço, seu corpo é a sua ferramenta de análise e você já sempre que você ouvia alguma coisa, você queria testar. Eu lembro de você, de sempre, de tudo. Pode ser. Então, acho que isso é legal. Então, batemos. Ponto 1. Desenhe o seu planejamento num caderno de estratégia de superávit calórico. Ponto 2. Seja inteligente na divisão dos seus macros. Ponto 3. Utilize as duas bases da pirâmide do treinamento físico. Sobrecarga constante e intensidade. Ponto 4. Coloque o seu corpo num estado anabólico. E ponto 5, que é para fechar. Faça isso de forma consistente pelo tempo determinado e respeite esse processo por diversos anos. Isso é um processo que a cada ano você... Por exemplo, eu terminei o ano passado com 82,5. Esse foi o meu peso mais baixo do ano passado, no meu percentual de gordura de 8%. Então, eu estava com 82,5, 8%. Qual é o meu planejamento que eu irei bater agora? Porque eu sei, eu peso toda semana, eu faço a pesagem. 84,5 com 2 quilos a mais. 2 quilos a mais. Então, gente, Marcos, babaca, você fez tudo isso, subiu para 90. Olha isso! Eu tive minha base de 85, eu subi para 93, eu mantive em 90, vim caindo até 84,5. Este processo inteiro, ele vai demorar 9 meses, gente. Para eu ter 2 quilos. Só que você vai ver, quando você me ver, o que são 2 quilos de músculo. Seco. Fiz um post hoje sobre isso. 2 vi. quilos de músculo, 2 quilos de gordura. E as pessoas acham que não. Soma ao longo de 10 anos. Você está falando de uma pessoa com 20 quilos a mais. De músculo. É o Thor. E assim, eu acho que você também está tendo a oportunidade, você que está nos assistindo, você está tendo a oportunidade de já aprender com os erros dos caras que estão tentando te ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, talvez possa ser uma ilusão minha, mas talvez eu sei que o Marcos me conhece muito bem o meu corpo, ele vai poder falar melhor. Por mais que talvez eu atinja muito próximo do meu peso, eu não me pesei na época lá que a gente estava em Maringá, que a gente estava muito Você não muito tem leve. esses dados tão certos, né? Eu acredito que eu devia estar ali em 87, 88. Eu acho que eu vou acabar conseguindo segurar isso, mas com uma nova maturidade muscular, tá? Então eu lembro que eu ainda... eu sei que eu vou continuar aparentando uma musculatura mais infantil, não infantil, mas flat, mas talvez o meu superávit tenha desenhado melhor
o meu músculo em relação a quando eu era, por exemplo, no CrossFit, que a gente não controlava isso, E né? agora A estética que não quer calar, você vai fazer outro superávit ou não? Ele tá struggling with that, gente. Se você me der uma boa estratégia para que... Talvez, ó... Não é eu te dar, é você seguir. Não, seguir, você sabe que eu vou seguir. Agora, conhecer... Gente, eu vou te falar. Eu nunca... Eu sabia que existia um minicut. Eu tinha uma noção do que era. Mas eu aprendi junto com vocês aqui em relação a termos de nutrição. Eu sabia o que você tinha que fazer por cima também, na parte de treino. Não vou mentir para vocês. Eu devia ter te forçado em cima disso. Se eu, por exemplo, beleza, eu sei que eu preciso desse mini cut. Eu sei que eu posso fazer esse mini cut por 6 semanas e eu colocar isso estrategicamente no horário certo, na fase no certa, no mês certo, posso fazer numa boa. Você puxa de novo. Posso puxar numa boa, sem problema nenhum. Ok, that's it. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente. Espero que você tenha aprendido como ficar grande de uma forma científica e que você compartilhe esse vídeo com alguém que também quer ficar grande. Até a próxima. Valeu!